A paz do Senhor, queridos irmãos. Damasa jatera besama sama dengan saudara-saudara de igreja ini. A paz do Senhor seja com todos os meus irmãos nessa igreja. Saudara-saudara da igreja de Indonésia. Os nossos irmãos da igreja na Indonésia. Mereka minta waktu kami masuk di igreja de Brasil. Eles nos pediram que quando chegássemos em qualquer igreja aqui no Brasil, minta perdoa kepada kami di Indonésia. Peçam oração por nós, pela igreja na Indonésia. Karena kami perlu sekali berani supaya bisa sehari-hari kerja kepada Tuhan. Porque nós precisamos muito de coragem para cada dia servir ao nosso Senhor. Amém. Um pedido de oração da igreja indonésia para a igreja brasileira. Nós temos servido ali entre o Timor-Leste e a Indonésia por 8 anos, desde o ano 2000, início do ano 2000. O Senhor já tinha falado conosco de sairmos para fazermos missões, e depois de 20 anos, ainda era muito criancinha, quando Ele falou comigo e com Diná, em uma conferência missionária como essa ali em Salvador, que nós sairíamos para fazer missões. 20 anos depois Ele fez cumprir a sua palavra, preparando tudo para que nós pudéssemos sair. E durante esse tempo servimos até 2005 ali no Timor, e depois, por necessidade maior, tivemos que ser transferido para a Indonésia, desde quando servimos até esses dias. Antes de nós falarmos sobre um pouco sobre nosso trabalho ali no Timor e na Indonésia, eu gostaria de agradecer a essa igreja, ao pastor Cláudio, ao pastor Edson, que mesmo sem nos conhecer, nos adotaram, tem nos ajudado. Que Deus abençoe essa igreja grandemente. Eu sei que muitas vezes as igrejas fazem missões através de pessoas que já estão no campo. E foi o caso dessa igreja com relação a nós. E o que eu quero dizer para os irmãos é que nós somos felizes em termos as vossas orações, termos a vossa participação no nosso ministério ali na Ásia. Sabemos que se nós não contássemos com as orações da igreja, com a oração dos irmãos, nada nós poderíamos fazer ali. Uma certa vez, um pastor ali no Timor, ele conversando conosco, ele disse: Pastor Enoque, nós vimos Deus abençoando o vosso ministério grandemente. E nós sabemos que deve ter no Brasil muita gente orando pelo pastor. Quando nós chegamos ali no Timor-Leste, o país havia acabado de sair de um período de guerra. Tudo estava destruído. Enoque precisou ir na frente e 2 meses depois nós fomos com nossas filhas. Nós temos 2 filhas que agora estão com 20 e 21 anos. Na época elas foram com 12 e 13. E também estão servindo conosco ali na Ásia. Nós chegamos e encontramos um país sem nenhuma perspectiva de futuro. Os jovens andavam pela rua sem perspectiva de futuro. Para eles tanto fazia. Viver ou morrer era a mesma coisa. A igreja ali no Timor, na mesma situação. Os irmãos estavam como que apáticos, sem saber explicar o que é que estava acontecendo com eles. Eles já haviam saído de várias experiências de guerra e achavam que, por um tempo, eles poderiam ter um pouco de paz. Mas quando Portugal saiu em 75, eles entraram numa guerra com o comunismo querendo entrar no país, e a Indonésia aproveitou e entrou nesse período. E durante 25 anos, o país foi colônia da Indonésia, e sempre havendo as milícias, os grupos de resistências, e nós conhecemos muitas famílias, muitos irmãos, que foram perseguidos nesse período.
Muitas famílias que perderam filhos, muitas famílias que tiveram que correr para as montanhas, mulheres que perderam os seus filhos, outros nasceram dentro do mato. Quando nós chegamos ali, era uma situação que difícil da gente saber como trabalhar com esse povo, o que fazer. E nós começamos a orar para que o Senhor nos desse estratégia, como ajudar a igreja no Timor, como servir a esse povo que não tem perspectiva de futuro. Irmãos, o homem, quando ele perde perspectiva de futuro, quando ele não tem mais pelo que sonhar, é difícil de você colocar qualquer ânimo, porque ele não tem esperança. E nós começamos a orar e pedir ao Senhor que nos desse estratégia, como fazer para trabalhar com aquele povo. E o Senhor então nos mostrou que o caminho para aquele momento seria nós trabalharmos com missão integral. E foi o que o Senhor começou então a nos dirigir. Nós começamos então alguns projetos junto à AME, Associação Missão Esperança, e começamos a fazer alguns trabalhos, primeiramente na capital, em Dili, porque não havia segurança, não havia condição para irmos para o interior. Nós tínhamos 2 filhas adolescentes, e os irmãos sabem, em período de guerra, as mulheres são as maiores vítimas. Continuavam acontecendo casos de violência sexual. Todos os dias haviam mulheres que eram violentadas. E muitas vezes nós tínhamos que sair, deixar nossas filhas em casa, e nós clamávamos ao Senhor para que colocasse os seus anjos tomando conta delas, porque eram 2 adolescentes. E nós louvamos ao Senhor, irmãos, porque o Senhor nos preservou naquele lugar. Os seus anjos estiveram cuidando de nós, mesmo quando à noite as luzes se apagavam, porque quando nós chegamos, mesmo na capital, a energia era de 6 à meia-noite, e muitas vezes, durante esse período de 6 à meia-noite, se apagava muitas vezes, porque não havia estabilidade, não havia combustível suficiente para que pudesse funcionar até meia-noite. E durante a madrugada nós ficávamos entregues na mão do Senhor. Mas mesmo assim o Senhor nos preservou. E quando nós começamos a trabalhar ali naquele lugar, a primeira experiência que tivemos foi trabalhando com mulheres vítimas de violência e de guerra. Algumas mulheres que foram abusadas em período de guerra. Jovens. Ouvir os relatos daquelas mulheres, irmãos, era muito duro. Eram coisas muito cruéis. Meninas que já estavam em crise de poliomania. Elas não tinham noção mais do que fazer da vida. Algumas queriam viver até dentro de cemitério, clamando por seus pais, por seus irmãos que haviam falecido, perguntando por que eles morreram e deixaram elas naquela situação. E o Senhor ali teve que... Nós precisávamos diariamente estar pedindo ao Senhor que nos fortalecesse, porque mesmo como profissional, irmãos, existem casos que nós somos humanos, e mesmo como profissionais é complicado você acompanhar certos casos sem sofrer. E era a situação daquelas mulheres. Então o primeiro projeto que nós começamos a trabalhar ali no Timor-Leste foi com mulheres. Depois a AME começou também a levantar ajuda com algumas igrejas, para que pudéssemos estar trabalhando, dando profissionalismo para aquelas mulheres, ensinando algumas coisas. E o Senhor começou também a operar salvação naquele lugar. E muitas dessas mulheres começaram também a conhecer a Jesus Cristo. E quando o Senhor entrou em suas vidas, começou a fazer diferença. Hoje nós temos um grupo de mulheres ativa ali na igreja, que trabalha. Eu quero contar apenas o caso de uma mulher. Foi a primeira experiência que nós tivemos ali. Essa senhora, ela havia participado do grupo de milícias. E quando nós começamos a ministrar na igreja, ela foi levada por uma conhecida. E ela resolveu também ir para a igreja. E quando começamos a ministrar, ela começou a gritar. Ela urrava na igreja. E ela veio à frente, começou a gritar. Nós havíamos acabado de chegar, não falávamos ainda a língua do local. E a pastora Gomes, que estava nos traduzindo, ela disse: irmãos, continue ministrando que Deus está trabalhando. Mas a gente fica ansioso sem saber o que é que está acontecendo ali. E eu disse: mas o que é que está acontecendo, pastora? Ela disse: irmão, não dá para parar agora, continue, porque Deus está trabalhando.
Quando terminar, eu traduzo tudo para os irmãos. E ela continuou traduzindo o que nós estávamos ministrando. E o Espírito de Deus realmente se fez presente naquele lugar. Aquela mulher havia matado 14 pessoas. Ela estava numa crise de consciência terrível. E ela disse que naquele dia, quando a vizinha convidou para ela ouvir uns brasileiros que iam falar naquele dia, ela havia planejado matar os filhos, matar o marido e depois se suicidar. E naquela tarde, naquela manhã quase tarde, o Senhor nos deu uma palavra sobre cura de almas. E nós começamos a ministrar sobre o que Jesus faz com os nossos pecados. E como o Senhor Jesus está disposto a nos perdoar. E quando nós começamos a ministrar, o Espírito Santo começou a trabalhar na vida daquela mulher. E hoje, aquela mulher é um vaso precioso na casa do Senhor. Deus operou salvação naquela vida. O seu esposo trabalha conosco em uma das escolas que a AME mantém ali no Timor-Leste. E ela também é uma das mulheres que, inclusive, agora está dirigindo o ciclo de oração ali, na Assembleia de Deus, ali no Timor-Leste. Aleluia. O mesmo Espírito que operava no passado, que operou na igreja primitiva, está no meio da igreja ainda hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, somente para uma rápida meditação, e estaremos assim encerrando o nosso tempo. Diz a palavra de Deus que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Eu agradeço ao Senhor porque quando eu encontrei com o Senhor Jesus, descobri que o Espírito Santo de Deus, mesmo em nossos dias, continua chamando, designando o homem, ordenando para sair. E creio que em toda a igreja, como aqui vemos a igreja envolvida com missões, é uma igreja que está ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus. É uma igreja que está sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus. Pois a mesma voz que clamou no passado e que separou no passado, está fazendo a mesma obra no presente em nosso meio. Que Deus nos abençoe. Amém. Amanhã, se Deus assim nos permitir, nós estaremos mostrando algumas fotos para que os irmãos possam conhecer um pouco mais sobre os projetos e sobre o ministério no Timor-Leste e na Indonésia. Que Deus assim nos abençoe.